Olá, amigos da internet, pessoas que acompanham aqui o canal do YouTube do CACP e também nossos amados irmãos internautas que nos acompanham no site. Quero aqui prestar alguns esclarecimentos e responder algumas perguntas teológicas feitas a mim nesses últimos dias. Alguns teóricos da apologética dizendo, argumentando que é possível ser um cristão legítimo dentro de uma igreja adventista do sétimo dia, vivendo aquela doutrina, ou dentro da igreja de Witness Lee, de igreja local, ou até mesmo dentro da igreja católica apostólica romana. Olha que absurdo. Então, diante dos fatos aí que estão acontecendo, ocorrendo na internet, alguns irmãos mandaram algumas perguntas que eu agora vou dar aqui as respostas. A primeira pergunta é, Pastor João Flávio, olha o que está dizendo aqui a pergunta. É possível ser um cristão verdadeiro e ao mesmo tempo um adventista do sétimo dia? A minha resposta é não. Repito, não. Não é possível ser um cristão verdadeiro e adventista do sétimo dia ao mesmo tempo. Ou você é um adventista, ou você é um cristão verdadeiro. As duas coisas é incompatível. Não dá para andar juntas. Por quê? Porque a Bíblia é muito clara. A palavra de Deus diz claramente que pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Então a palavra de Deus, através de Paulo, está dizendo que a salvação é pela graça. Em Atos 4,12 diz a palavra de Deus, em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu, em nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então a salvação é um presente de Deus, pela fé, no nome de Jesus Cristo, porque é nele que encontramos graça e salvação. Agora veja, o que ensinam essas seitas? Por exemplo, no caso aqui da pergunta feita, o adventismo. Olha, no livro Testemunhos Seletos, da Casa Publicadora, volume 2, página 356, você pode depois pesquisar no ellenwhitebooks.com, é um site onde tem os livros da Ellen White, diz o seguinte, no mundo só existe uma igreja que presentemente se acha na brecha tapando o muro e restaurando os lugares assolados. Aqui, a referência é a Ellen White falando do próprio adventismo, ou seja, eles estão dizendo que eles mesmos são o caminho para tapar a brecha e trazer restauração soteriológica ao mundo. Em outro livro de uma outra profetisa adventista, chamada Janine Saltron, ela fala, assim como a salvação veio dos judeus, hoje podemos dizer que a salvação vem dos adventistas do sétimo dia. Então veja, nós estamos diante de um movimento totalmente sectário, que se sentem como a verdade, o caminho e a vida, no lugar de Jesus Cristo. E qualquer movimento que se coloque no lugar de Jesus Cristo, não é possível ter ali soteriologia bíblica e válida. E mais, queridos, preste atenção numa coisa, olha o que é dito no livro Adventista, Sonhos e Visões, isso é muito relevante, volume 1, página 4, que a salvação vem dos adventistas. Eu sei que, provavelmente, os do sétimo dia vão dizer, não, mas esse livro aí não é nosso, mas expressa muito bem a cosmovisão do adventismo, ou seja, uma cosmovisão sectária. A revista adventista, também, do sétimo dia agora, agosto de 2004, página 9, diz o seguinte, Deus fala ao mundo por meio do seu remanescente. Em sentido especial, foram os adventistas do sétimo dia postos no mundo como atalaias e portadores de luz. No plano redentivo divino, havia a necessidade de existir um remanescente final para proclamar o Evangelho eterno. É nos adventistas
e nós adventistas estamos convictos de que somos o remanescente de Deus. Repito, Revista Adventista, agosto de 2004, página 9. Isso é um sectarismo terrível. E mais, olha o que eles falam sobre os ensinos da Ellen Goldwhite. No caso aqui, está se referindo a uma doutrina chamada juízo investigativo, que nós chamamos de expiação incompleta, porque a obra de Cristo não terminou na cruz, mas a obra de Cristo começou a terminar em 1844, aonde Jesus está fazendo um suposto juízo investigativo. Tudo bem, você não consegue entender tudo que eu estou falando, vá lá no site do CACP, tem referências, tem evidências. Eu estou só querendo responder à pergunta que foi feita. Olha o que diz os primeiros escritos da Ellen Goldwhite, página 258. Disse o meu anjo assistente, ou seja, disse o anjo que anda com ela, que assistia a ela aonde ela ia. Ai de quem mover um bloco ou mexer num alfinete dessas mensagens, das mensagens de Ellen Goldwhite. A verdadeira compreensão dessas mensagens é de vital importância. O destino das almas depende da maneira em que forem elas recebidas. Então vejam, senhores, nós não estamos falando de uma igreja que prega a salvação em Cristo, mas uma igreja que prega a salvação em si mesma. Pior, no livro Testemunhos Seletos, volume 3, página 22, Ellen Goldwhite declara... E quero deixar claro aqui que, para eles, Ellen Goldwhite é o espírito da profecia. Ellen Goldwhite é a última profeta que viria para proclamar o verdadeiro evangelho. Eles dizem o seguinte nesse Testemunhos Seletos, volume 3, página 22, palavras de Ellen Goldwhite: santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Nesse mesmo livro, aliás, no outro livro, Primeiros Escritos, Prefácio Histórico 22, diz o seguinte, Ellen Goldwhite: o pastor Bate, apóstolo da verdade sobre o sábado, tomou a liderança em advogar a obrigatoriedade da guarda desse dia. Então veja, está dito que é obrigado guardar o sábado. Por quê? Porque o sábado importa em salvação eterna. No livro Primeiros Escritos, página 37, diz o seguinte, Ellen Goldwhite falando: foi-me mostrada então uma multidão que ululava em agonia. Em suas vestes estavam escrito em grandes letras: pesado foste na balança e foste achado em falta. Então perguntei ao anjo quem era aquela multidão que ululava. O anjo disse: estes são os que já guardaram o sábado e o abandonaram. Vi que eles haviam enlameado o resto com os pés, pisando o sábado a pés, e por isso foram pesados na balança e achados em falta. Então, não é uma questão qualquer. Ellen Goldwhite está dizendo aqui que as pessoas foram jogadas na perdição porque não guardaram o sábado. Então, a guarda do sábado é salvação eterna. E isso é doutrina que eles entendem como soteriológica, faz parte do processo salvífico. Olha, gente, e para quem quiser ainda pesquisar mais, no livro Edição Condensada, O Grande Conflito, página 489, edição da década de 90, diz o seguinte: Cristo porá todos esses pecados sobre Satanás, e de igual modo levando a culpa de todos os pecados que induziu o povo de Deus a cometer. E eles ensinam que no final de todo o processo de redenção, então os pecados da humanidade serão colocados sobre os ombros de Satanás, transformando Satanás em corredentor. Bem, não quero mais delongar aqui, porque eu acho que você que está nos ouvindo já entendeu. Não dá para ser um cristão verdadeiro, não dá para aceitar um cristianismo bíblico e, ao mesmo tempo, um cristianismo que tem como corredentor Satanás, que diz que ele vai levar nossos pecados, que uma determinada igreja é soteriológica, que precisa se aceitar um espírito de profecia, que é uma senhora chamada Ellen Goldwhite. Então, isso é incompatível com a verdadeira fé cristã. Não dá, gente. Não dá para ser cristão verdadeiro. E se um cristão verdadeiro adere ao adventismo, ele está apostatando? Perguntou um outro internauta para mim.
Claro que está. Está apostatando, está entrando para o caminho das trevas. É impossível você permanecer na graça de Jesus e no adventismo do sétimo dia. Não é possível. Não dá, não tem como. Então, meu querido, por mais que a igreja adventista cante bonito, por mais que a igreja adventista tenha, digamos assim, um status de uma organização séria, ela não é, porque teologicamente é deplorável, teologicamente é antibíblica, teologicamente é inaceitável. E é verdade. Me fizeram essa outra pergunta aqui. Estão criticando seriamente o nosso instituto, o CACP, porque nós não abrimos mão dessa verdade. Não tem dinheiro que compra a nossa alma. Não tem dinheiro que faça com que nós movamos uma agulha da nossa convicção de que determinados movimentos são sectários. Nós do CACP fazemos apologética por amor. Ninguém aqui recebe salário. Ninguém aqui ganha para trabalhar, para fazer pesquisa. Todos nós temos as nossas atividades seculares, todos nós lutamos com a vida, mas nós não negociamos os nossos valores. Não adianta vir com induções que nós não cederemos. Nós somos um instituto sério, nós não mudamos de opinião como fazem as testemunhas de Jeová, que uma hora crê numa coisa e outra hora crê em outra. Ou mesmo os adventistas que já mudaram tantas vezes de doutrina também. Não sei se você sabe, amigo internauta, amigo irmão, seguidor aqui do site do CACP, outrora os adventistas não criam nem na doutrina da Trindade. Pode pesquisar lá no site do CACP que você vai encontrar este artigo. Então, queridos, é impossível nós termos um cristão verdadeiro dentro do adventismo do sétimo dia.